Temperatura tempo instável em Veranópolis e na Serra do Rio Grande do Sul nesta semana antes do Natal. Semana antes do Natal. Depois é semana do Natal, semana do Ano Novo, voou 2024. Né? Estamos na semana que antecede o Natal. Vamos ao nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Nós temos sempre a parceria da cirurgia dentista Pamela Sartori, da doutora Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, da fonoaudióloga Josiane Mesquita e da Vivere Clínica de Oncologia. E a nossa convidada hoje é a fisioterapeuta Makellen Sartori. Oi, Makellen, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Marco, bom dia, ouvintes. Makellen, você a gente acompanha aí nas redes sociais, você tem um atendimento voltado para as pessoas, para um público específico, né? Mais idoso, né? Mais idoso. E aí, por que desta decisão? Por que atender essa faixa de idade? Quando me formei, eu não tinha uma decisão assim de qual área atuar mais. E todos os caminhos me levaram para a geriatria, inclusive quando eu estive fora do país. E eu acho que atender a domicílio para um fisioterapeuta é uma grande vantagem, porque no início da profissão não tem tantos gastos. Então, vai atender a domicílio com os seus equipamentos, e que são poucos. E o idoso também não tem muita necessidade de muitos aparelhos, porque ele também não quer fazer muito... Não dá para forçar. Exatamente. Ele também não quer fazer muito exercício diferenciado. É o básico bem feito. Então, é uma grande vantagem, digamos assim, do fisioterapeuta esse atendimento a domicílio. Foi assim que eu comecei lá em Porto Alegre e se estende até hoje, quase 20 anos. Chegar a uma determinada idade, né, com atividade física, demanda um regramento ao longo da vida. Poder chegar lá aos... botar aqui, 65, 70, 80, 90 e poder praticar alguma atividade física. Eu costumo dizer que o envelhecimento é um gatilho da antecipação. Quanto antes começar a ter hábitos saudáveis, mais fácil vai ser envelhecer com qualidade de vida, fazendo exercício, se movimentando, se cuidando, que é o mais importante do envelhecimento que eu vejo. Porque ganhamos muito em anos, mas também precisa ganhar em qualidade desses anos. Então, são pequenos fatores que levam a esse benefício do envelhecimento saudável. Você é uma das integrantes lá, pelo menos, né, a gente acompanha o Instituto Moriguchi, você está sempre, né, participando de pesquisas ou atendendo, ou enfim, né, junto com toda a equipe. Aí recentemente estivemos lá na celebração dos 30 anos, é o ovo de colônia, é a polenta feita em casa, é a hortinha, é a missa. São fatores que conduzem a um envelhecimento mais saudável. E esses exercícios, por menores que sejam, né, eles são fundamentais para que a pessoa se mantenha ativa. Com idade, obviamente, né, porque ela chega para todo mundo, mas com uma certa capacidade de fazer alguns exercícios. Isso se cada vez mais está presente, né, na rotina de quem estuda, de quem percebe isso, Makellen? Bom, lá no Instituto, desde que eu entrei, eu sempre ouço o Emílio falar que o que interfere no envelhecimento saudável é muito mais os hábitos do que a genética. Então, é tudo isso que tu comenta. E lá a gente faz várias pesquisas com alimentação, com exercício, do Parkinson, da demência. Então, são doenças crônicas que vão progredindo ao longo da idade. Então, quanto melhor os hábitos e mais antecipatórios eles forem, mais fácil ter essa saúde mais funcional no idoso. Porque hoje a gente fala em 80 a mais, não mais 60 a mais.
80 a mais? 80 a mais já se fala. Então, são os super idosos, ou 80 a mais ou super idosos. E então a medicina ela avança muito para esse nível de conta, e não tem volta atrás, né? A conta é só para frente. Outra coisa que eu vejo muito é a tecnologia muito bem desenvolvida também para esses idosos, 80 a mais ou super idosos. Então, a tecnologia também está aí para nos ajudar. É só adquirir esses hábitos. Então, alimentação, exercício físico sempre que possível, descanso, saúde mental muito importante. É uma disciplina. Tem um geriatra, gerontólogo, ele é o Alexandre Kalash, ele já esteve aqui também. Já entrevistamos ele aqui na rádio. Ele é o super querido em Veranópolis, ele teve. E aí ele fala em 4 pilares mais importantes, que é a saúde mental, a saúde física, o financeiro conta muito, porque a gente sabe que é preciso um valor assim considerável para ter um bom envelhecimento, para poder comer bem, para poder fazer os exercícios. E comer bem não é quantidade, né? Não. É qualidade. Qualidade. Então, as nutri sempre falam assim, pode comer de tudo, mas um pouco, não tudo do tudo. Um pouco de tudo. Então, acho que é a qualidade de tudo que se faz, né, Marco? Espiritualidade também, ele comenta que é um dos fatores, e o Emílio também comenta muito, o Moriguchi, que a espiritualidade faz toda a diferença. Acreditar em algo maior. Não é religião, é espiritualidade. Então, são esses pequenos hábitos que fazem toda a diferença. Quanto mais envelhece, mais saudável. O Beto diz aqui, excelente profissional. Vale a pena ter o atendimento dela, é especial. Diz aqui o nosso ouvinte, o Beto. Você vai... como é que é na casa das pessoas em McAllen? Vale aquelas dicas, eu me lembro que a gente conversava, né? As pessoas tropeçavam no tapete, caíam. As pessoas, os mais idosos, né? Tropeçavam na flor, botavam água demais, escorregavam, caíam. Tinham dificuldades de levantar lá do vaso do banheiro quando vinham tomar banho, né? Isso facilita. Eu sei que você cria um vínculo muito forte com a família a partir disso. Olha, isso aqui não dá, aquele chinelo não dá mais, né? Tem que ser um chinelinho de pano para poder arrastar, não dá para ter borracha embaixo que pode dar uma trancada, né? A avó ou vou cair. Como é que é essa? Como é que eu vou te dizer? Como é que é essa relação, né, com o paciente? Bom, eu adoro atender em casa. Então, assim, como eu disse lá no início, eu comecei atendendo a domicílio e atendo até hoje. Justamente por isso, porque eu estreito muito os vínculos, os laços. Imagina que eu entro no quarto do idoso. Muitas vezes a gente faz exercício em cima da cama, quase todas as vezes. Então, a família, eu atendo a família e não só um idoso. É a família, é o contorno que está ali. É o entorno que está ali daquele idoso, daquele familiar. Então, é claro que os vínculos ficam muito estreitos. E muitas vezes os filhos ou o cônjuge me pede assim, fala tu que tu ele ouve. Então, é um atendimento diferenciado. Eu tenho certeza que sim. Eu não vou citar nomes porque eu tenho vários. Mas cada história... Aquela teimosia é verdade mesmo? Olha, isso eu acho assim, que teimoso, todo mundo é qualquer faixa etária da vida. E lá fica, quem é teimoso durante a vida, na velhice, fica um pouco mais. Mas eles são teimosos. E quando, aprofundando um pouco, McAllen, quando alguém que está com Alzheimer, por exemplo, que não lembra nem de ti, mas quando tem um lampejo, alguma coisa, a felicidade tua, dos familiares, enfim, como é que é aprofundando essa relação não só de trabalho? O que eu me lembro hoje, tenho 2 senhoras com Alzheimer que eu atendo em casa. Uma é a que mais atendo, que eu acho que passa de 6 anos. Nunca atendi alguém tanto tempo. E aqui em Veranópolis eu acho que vai fechar 7 anos de atendimento com Alzheimer. Eu fui acompanhando a evolução dela. E era uma senhora assim em Veranópolis que todo mundo conhecia. E a gente vai vendo assim a degradação, né, da doença. Então, o que eu percebo? O olhar. A gente se comunica pelo olhar. Não precisa nem falar.
E eu abraço o toque, né? Esse final de semana que a gente estava lá na comemoração do Instituto Moriguchi, na palestra da doutora Berenice, eu lembro dela ter falado que em Porto Alegre, como é uma cidade maior, estão contratando pessoas para segurar na mão do idoso. Porque o que os cuidadores, a clínica, a geriatria ou em casa eles querem? Doutora, me diz um medicamento para acalmar meu familiar. E ela diz que estão fazendo assim, segura na mão que é mais efetivo. O medicamento vai demorar 45, 50 minutos para fazer efeito. É só tu segurar na mão. É só tu dar um abraço. Então, eu acho que é por isso que o meu atendimento eu gosto tanto, porque é muito mais do que só fazer exercício. É um afeto, é um carinho que é genuíno. Então, por isso que eu falo, eu não podia fazer outra coisa. Eu só podia fazer, ser fisioterapeuta e tanto cuidar de idosos. O teu trabalho de mestrado ou doutorado foi? Foi mestrado. Mestrado foi na área da... Foi Parkinson com idosos. Foi o ano passado, em abril, apresentei. Inclusive, hoje a minha colega está apresentando, acabou de apresentar. A Carol também é físio. A Carol? A Carol Sangalha é físio, apresentou hoje. Também com o professor Carlos Rieder. E também foi sobre Parkinson e tremor essencial, que é um pouco diferente um do outro. O meu foi sobre Parkinson nos idosos. Então, o benefício de hábitos saudáveis, não é hábitos, como se fossem fatores que antecipam o Parkinson. Por exemplo, o distúrbio comportamental do sono REM. Então, esse foi o meu tema do mestrado. Tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Então, assim, até Vamos 20 falar, então, anos. vamos avançar. Sono. Sono. Outro fator importante para envelhecer bem. Sono e descanso. Tá. Então, qual é a diferença do sono e do descanso? Bom, o sono é 8 horas bem dormidas, 6 horas bem dormidas. E contínuas e ininterruptas. O que é o distúrbio comportamental do sono REM? O sono REM, ele é a fase profunda do sono, onde sonhamos. E nesse distúrbio, é uma disfunção, por isso é um distúrbio. Então, nesse distúrbio, a pessoa fica muito agitada, como se ela vivesse o sonho. Quando ela acorda, ela tem a nítida sensação que era real aquilo para ela. Então, os sonhos, a gente fala que são vívidos. E sonhos agressivos, ou que está brigando, ou que está lutando. Muitas vezes o companheiro que é o que avisa o médico que isso está acontecendo, porque acaba levando uns chutes e uns socos sem querer. Então, é um distúrbio que é visto a partir dessa fase do sono. Normal, sono tranquilo. Sono tranquilo e sem, assim, agitação. É um sono que tu se mexe para um lado para o outro, 6 horas, 8 horas, dependendo da pessoa. Mas é um sono tranquilo. Tu sonha e tu tem a nítida noção que aquilo era um sonho. Quem tem esse distúrbio do sono REM, não, ele está vivendo o sonho. Tanto que ele tem movimentos do corpo, que não é normal. Então, isso precede o Parkinson em até 15, 20 anos. Quem tem esse distúrbio, claro, junto com outros fatores, lá na frente... Mas o sono é um fator. Um fator muito importante. E eu comprovei no meu mestrado que sim. Porque fiz uma diferença, né? 2 grupos. O grupo controle e o grupo que tem o distúrbio do sono REM. E a gente comprovou que quem tem o distúrbio do sono REM tem mais dificuldade em fazer atividade motora já no distúrbio, sem ter o Parkinson. Atividade motora é segurar um garfo? Caminhar. Fazia 3 testes, né? Caminhar, dupla tarefa, que era caminhar e contar. Então, o que eles fazem? Ou caminha ou conta. Dupla tarefa, caminhar e contar, duas atividades. Então, uma física e uma cognitiva. A pessoa precisa contar e era de 100 para baixo. Então, 100, 99. Então, eles precisavam pensar e às vezes paravam de caminhar. Então, isso acontecia mais nos distúrbios do que no grupo controle. Quem não dormia bem. Quem não dormia bem de quem estava 100% assim saudável, né, digamos. Não tinha o distúrbio. Então, comprovei que sim, esse distúrbio do sono REM faz toda a diferença. É um preditor do Parkinson. Ele antecede, né, o Parkinson. É um dos fatores que antecede o Parkinson. Por isso que as pesquisas são tão importantes. Porque às vezes... Durma bem. Durma bem. Procure, faça o exame...
E olha, hoje o sono com esse mundo louco está cada vez mais comprometido, né? E o celular, as telas, já as crianças já estão com sono comprometido e disfuncional, digamos assim. Tá. E o descanso? O sono, então, uma coisa. E o descanso? É aquela sonequinha? O que que é dar uma parada? O que é o descanso? Eu acho que o descanso é pequenos momentos assim de prazer e de férias. A gente tem muita dificuldade aqui, os italianos, em parar de trabalhar. Os gringos trabalham que nem loucos e não tiram férias, não tiram pequenos descansos. Descansos de duas formas, né? Depois do almoço é muito comum que eles façam. E é bem positivo. Mas descansos maiores, 3 dias, desconectar. 3 dias sem pensar no trabalho. 5 dias, 7 dias, pequenos espaços de tempo durante o ano. Não precisa ser 20 dias na praia, se não consegue. 20 dias em outra cidade. 5 dias, várias vezes no ano, ou 2, se possível, 2 ou 3. Isso as pesquisas também comprovam, que são tempos curtos, mas mais vezes. É super Uma pausa, benéfico. assim. Uma pausa, esse é um descanso, saber descansar. Porque eu vejo aqui em Veranópolis que a gente tem, na Serra, região como também, a né? região, né? Que tem muita dificuldade de fazer esse descanso, essa parada. É muito pensar no trabalho. O trabalho é fundamental, é um dos pilares de um bom envelhecimento, né? Também. Porque faz parte da nossa vida o Mas trabalho. todo excesso faz mal, né? Todo excesso faz mal. Quem tira muitas férias e quem trabalha demais é da mesma forma o estrago. Tem que tirar férias, tem que fazer descansos. E bem assim, não se sentindo culpado, né? Se sentindo bem, se sentindo merecedor daquele descanso. Helenita, levar uns chutes. Já me aconteceu isso, levar uns chutes. Acontece, né? Bom, McKellen, entre tantas coisas que a gente falou aqui, mas o sono, né? O sono, boa alimentação, exercício físico. A gente sabe também que a caminhada não é suficiente. Tem é que um fazer. plus. Precisa fazer carga, peso, tanto nos braços como nas pernas. O que a caminhada faz? Movimenta muito as pernas e o resto do corpo, e o tronco, e o abdômen. Então, assim, é importante, é efetivo caminhar? Mas não é suficiente. Então, é importante fazer algum exercício físico que tenha carga, o que gostar. Alimentação, exercício, descanso, sono, espiritualidade. São os principais, não são hábitos difíceis, mas é preciso ter disciplina. Aí vão chegar nos manter. 80 voando. Uhum. E não chegar com uma demência, né? Chegar bem, 80 a mais, nós vamos 80 chegar lá. mais, 90 a mais, então chegar bem. 90 a mais. Então tá, McKellen Sartori, fisioterapeuta, um abraço, obrigado pela visita aqui nesse finalzinho de ano e tudo de bom contigo. Muito obrigada. Deixa teu contato aí, ó. Me passa o contato dela, enfim, né? Qual é que é o teu contato aí? Tu tem um telefone, né? Eu tenho Tu meu tem telefone. uma clínica ou você atende em casa especificamente? Eu estava num consultório. Daí agora eu estou nesse momento, nesse ano, decidi só atender a domicílio. Então é o meu próprio celular, eu gerencio os atendimentos 991 03 0470. Às vezes eu demoro um pouco para responder, que eu estou nos atendimentos, mas eu sempre consigo encaixar quando necessário. Então tá bom. Obrigado, McKellen. Até uma próxima. Um abraço. 10h27 foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar de hoje. Ó, Marciana, ó. Isso que ela falou é verdade. Eu dar proximidade e atenção. Cuidei dos meus pais e observei isso de perto. É muito importante, né? O contato físico é tudo que eles querem. Eles passam muito tempo sozinhos. Então, tudo que eles querem é que segure na mão, que conversa. Às vezes eu não faço muito exercício. Eu só converso, eu escuto. Eu nem converso, eu escuto. Então, cada atendimento é diferente, né? Porque cada pessoa é diferente. Mas o contato físico é muito importante. 10h28. Obrigado, McKellen. Obrigada. 17 graus.